Olá, galera! Nós vamos agora para o nosso último tópico do edital. Último tópico do edital, o que não significa que nós vencemos todo o edital. Eu mudei a ordem, expliquei para vocês no iniciozinho, que eu ia começar dos pontos considerados mais difíceis, os mais temidos, né? Como concordância, crase, colocação pronominal, oração, período composto e por aí vai. Então agora nós vamos ao nosso último tópico do edital, que é o tópico de pontuação. Terminada essa aula, na próxima aula, nós vamos voltar ao início do edital, mas o iniciozinho a gente também já trabalhou, que foi a parte de texto, aquelas dicas de interpretação. Então, nós vamos voltar ao início na parte gramatical, tá bom? Beleza? Então, a parte de texto nós já vimos. Aí, na parte da gramática, eu fui lá adiante para pontos mais considerados mais difíceis. Agora, a gente finaliza um dos pontos mais difíceis, que é o de pontuação, e eu volto para o início da parte gramatical. Na telinha comigo, nós vamos começar então falando no geral para que serve a pontuação. Lembrando, gente, que pontuação não se limita à vírgula. É fato que a vírgula é a pontuação queridinha das bancas, mas vírgula não é o único sinal de pontuação que existe. A gente comentou isso naquela aula inaugural lá, quando eu falei do edital, né? 2 pontos, ponto e vírgula, travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, reticências, tudo isso é sinal de pontuação. As aspas são sinais de pontuação, elas servem para pontuar algo, parênteses e por aí vai. Então, pontuação não se limita à vírgula, mas de fato a vírgula é a queridinha da FUMARC e de outras bancas também. A vírgula realmente é a mais cobrada, então nós vamos dar uma ênfase na vírgula. Mas antes da vírgula, vamos dar uma geral então na finalidade dos sinais de pontuação como um todo. Para que servem então os sinais de pontuação? Pessoal, tríplice, tri significa 3, né? Então, tríplice é a finalidade dos sinais de pontuação. Ou seja, os sinais de pontuação, eles têm 3 finalidades básicas. Eles servem para assinalar as pausas e as inflexões da voz. O que é uma inflexão da voz, gente? É a entonação na leitura. Lembra que eu comentei que eu não posso, por exemplo, colocar vírgula toda vez que eu achar que eu preciso de uma pausa. Mas é fato que se eu leio um texto e percebo nele a presença de uma vírgula, eu vou fazer uma pequena pausa na leitura. Então, a pontuação, de modo geral, ela vai mostrar pra gente uma pausa ou alguma outra entonação, inflexão. Por exemplo, se eu leio uma frase e vejo um sinal de interrogação no final, então eu vou colocar aquela entonação interrogativa. Então é uma finalidade. As provas não vão perguntar isso de modo geral, mas é interessante que a gente saiba, né? Que graças aos sinais de pontuação, eu faço determinadas pausas na leitura, eu dou determinada ênfase na pergunta, ou na emoção lá da frase exclamativa, ou deixo algo no ar e enfatizo isso. Então, por exemplo, se eu vou ler uma frase que tem uma exclamação e digo, que medo! Né? Que medo! Porque tem a exclamação lá, cheia de emoção. Então você fala, que medo! É para enfatizar o meu medo. E se eu falo, que medo! Então talvez agora não era mais uma exclamação. Eu quis ironizar, deixar algo no ar, que medo! Com as reticências, por exemplo. Então o uso de reticências, ou de exclamação, ou de interrogação, ou que medo! Tipo, questionando, que medo que nada, né? Então o ponto que aparece lá mostra o tipo de entonação que eu vou usar. Tranquilinho? Agora na sequência, aí ó, mudei do tranquilo para tranquilinho, já mudou um pouquinho. Bom, também usamos pontuação para separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. Então, gente, a pontuação, muitas e muitas vezes, ela está relacionada àquilo que nós chamamos de ênfase. Então, essa palavrinha você não pode se esquecer dela. Quando eu quero destacar, quando eu quero chamar atenção sobre algum termo, eu posso enfatizar esse termo através de algum sinal de pontuação, tá? Então, a pontuação também ligada aí a essa questão da ênfase. E ainda, uma outra finalidade de esclarecer o sentido de uma frase, afastando qualquer ambiguidade. Nós já sabemos que bi significa 2, né? Então nós já vimos em aulas anteriores que ambiguidade é um duplo sentido. E já vimos também que o papel da comunicação é estabelecer a mensagem de maneira clara, de maneira objetiva, sem deixar coisas no ar. Claro que eu estou falando da comunicação de modo geral, porque tudo é o contexto, né? Nas piadas, por exemplo, muitas vezes o humor é construído exatamente em cima do duplo sentido. Se eu quebro o duplo sentido, perde a graça, deixa de ser piada. Então não é sempre
que o duplo sentido é proibido, é um defeito. Mas, de modo geral, os textos têm que ser claros, objetivos, então eles não podem transmitir duplos sentidos. E, muitas vezes, quem vai salvar a possibilidade do duplo sentido é justamente a pontuação. Então, galera, nós temos esses 3 papéis básicos da pontuação. Marcar como que eu vou entonar a minha voz na hora da leitura, né? Se eu vou fazer uma pausa, se eu não vou. Desfazer qualquer possibilidade de obscuridade na mensagem, deixar a mensagem bem clara. Ou ainda destacar, enfatizar alguma expressão. Então, esses são os papéis principais dos sinais de pontuação. Agora, na telinha comigo, nós vamos falar, é claro, da queridinha da FUNMARC, que é a vírgula. Então, como eu prometi, nós vamos dar... Eu tenho que saber que a vírgula não é a única pontuação existente na língua portuguesa, não é a única cobrada nas provas. As aspas começaram, principalmente as aspas, a disputarem um espaço com a vírgula, mas a vírgula ainda é top de linha aí, ainda é comissão de frente nas questões que envolvem pontuação, tá? Então, pessoal, são várias as situações em que eu preciso usar a vírgula. Tem situação em que a vírgula é obrigatória, tem situação em que ela é proibida e tem também situação em que ela é facultativa, igual acontece com a crase. Vamos lá. A vírgula ela é obrigatória, eu tenho que usar em quais situações? Primeira situação, bem elementar, bem básica, a gente aprende isso desde criança. Para separar palavras, expressões, orações que estão em enumeração. Então, vamos marcar aqui, destacar enumeração, né? Então, sequência enumerativa, nós usamos a vírgula. A terra, o mar, o céu, tudo proclama a glória de Deus. Então, estou enumerando termos, terra, mar, céu. Então, esses termos aí, ó, ficam separados por vírgula. Aquela frase que a gente já analisou em aula anterior, atribuída ao Júlio César, imperador de Roma, vim, vi, venci. Então, ele enumerou as ações que ele fez, né? Então, vim, vi, venci. Então, a primeira situação básica de uso da vírgula é em sequências de enumeração. Beleza? Agora, nós temos também a situação de vírgula, muito interessante, então, nós também já havíamos comentado, aquele termo isolado, lembra qual é o termo isolado? É isso mesmo, o vocativo, aquele termo de chamamento, evocar é chamar. O vocativo, ele é um termo isolado e esse isolamento é feito pela pontuação. Tradicionalmente, as vírgulas, mas já comentamos que nesse caso específico, nós poderemos substituí-las pelo travessão. O travessão, eu brinco que ele é um suplente. Com frequência, ele poderá substituir a vírgula. Então, olha lá. Escutai, Senhor, as nossas preces. Então, Senhor é um termo de chamamento, eu estou usando para chamar. Ele é um vocativo, ele foi isolado lá com as vírgulas. Poderíamos, então, colocar travessões. Escutai. Aí põe um travessão. Senhor, travessão, as nossas preces. E observem que qualquer que seja a posição do vocativo, ele é sempre um termo isolado. Nós já havíamos trabalhado isso. Está no meio da frase e ele ficou entre vírgulas. Se eu comecei a frase com ele, eu pus a vírgula depois dele. Senhor, escutai as nossas preces. E se eu coloquei o vocativo lá no final da frase, eu coloco uma vírgula antes dele. Escutai as nossas preces, Senhor. Ok? Então, termos em enumeração exigem a vírgula e termos de chamamento, como é o caso do vocativo, eles também exigem a vírgula. Pode permanecer aí na telinha. Vamos ver o que mais que vai exigir a vírgula. Também aquele aposto que a gente trabalhou como aposto explicativo, mas não é só aposto explicativo, os termos de caráter explicativo, né? Pode ser o aposto explicativo, pode ser uma oração explicativa, aquele caso lá da aditiva. Então, termos explicativos, guarde isso, eles marcam a vírgula. Eu coloquei um exemplo aqui, uma brincadeirinha, espero que o meu aluno concorde. Se não concordar, melhor não falar. Vamos lá. Ludmila, professora de português, explica muito bem o conteúdo. Então, veja bem, a frase, pessoal, a ideia aqui era de que Ludmila explica muito bem o conteúdo. Mas aí eu quis explicar quem é essa tal Ludmila, que eu estou dizendo que explica bem o conteúdo. Ela é a professora de português. Então, percebam que esse trechinho aqui da frase, ó, professora de português, é um trecho explicativo. Estou explicando quem é Ludmila. É como se fossem parênteses que eu abri ali. Tanto que poderia usar parênteses, não teria problema. Então, nós colocamos ali ou entre parênteses, ou entre travessões, ou entre vírgulas. É, então, um termo explicativo. Ok? Aí nós temos outras expressões aí de natureza explicativa, ó. Ali embaixo é como se a frase fosse: o mundo é a escola da vida. Mas aí eu quebrei, eu interrompi a informação para dizer que essa frase aí, essa ideia aí, esse pensamento de que o mundo é a escola da vida, foi meu pai quem me ensinou. Então, quando eu falo diz meu pai, então esse diz meu pai também interrompendo aí a informação. É como se fossem expressões, ó, intercaladas. Gente, inter significa entre. Então, uma expressão que ficou entre o enunciado, entre a ideia da frase, tá? E atenção, aproveitando o ensejo desta última aí, para a dica de pontuação na sua redação, na sua prova discursiva. Segundo meu chefe, vírgula,
não há cobranças excessivas nesta empresa. Então, gente, vamos supor que na sua prova discursiva você vai escrever lá, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, você vai colocar, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, vírgula. E aí você vem com a informação. Porque essa expressão, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, é uma expressão explicativa. Eu estou explicando que quem disse determinada coisa não fui eu, e sim a prefeitura, tá? Então, termos explicativos, lembrar dessas expressões como segundo, de acordo com, conforme, nós marcamos aí com vírgula ou vírgulas quando são intercalados. Vamos voltar para a tela e ver o que mais em quais outras situações em que a vírgula vai aparecer. Pessoal, predicativo. Nós já vimos que predicativo é um termo de natureza adjetiva, é um termo que vai caracterizar. O predicativo, cuidado, ele só vai ter vírgula se somente se ele estiver deslocado, pelo amor de Deus, não vai confundir isso. Gente, termo deslocado é um termo que está fora de sua posição tradicional, né? A posição tradicional do predicativo é lá junto do verbo de ligação. A gente já viu isso, ainda que ele estivesse implícito. Então, nessa frase aí, o natural seria falar, o pai chegou cansado, né? Com a ideia de que o pai chegou e está ou estava cansado. Tem o VL implícito lá. Mas nós pegamos esta palavrinha cansado e para dar ênfase, escreva aqui, ó, para não esquecer, para dar ênfase, para chamar atenção, nós deslocamos. Eu optei por começar a frase pelo predicativo, para enfatizá-lo. Cansado, o pai chegou. Então, esse termo deslocado, ele não vai deixar de ser predicativo por causa disso, mas ele passa a receber a vírgula. Então, o negócio é o seguinte, jamais se esqueça de que na língua portuguesa, os termos têm sua posição tradicional, mas eles podem passear livremente no enunciado sem nenhum problema e sem mudar de classificação por causa disso. Mas, às vezes, ao mudar de posição, eles passam a receber uma pontuação. É o caso, por exemplo, do predicativo. Então, o predicativo, tradicionalmente, não pede vírgula. Mas se eu deslocá-lo, aí eu coloco essa vírgula para marcar esse deslocamento. Então, o pai chegou cansado, não teria pontuação alguma. Agora, cansado, o pai chegou. Aí eu coloco cansado, vírgula. E se for o pai cansado, chegou. Aí, mais ainda importante que eu coloque as vírgulas. O pai, vírgula, cansado, vírgula, chegou. Porque se eu não ponho essa vírgula, vai dar uma ambiguidade aí. Vai parecer que esse pai é sempre cansado, né? Olha, o pai, vírgula, cansado, vírgula, chegou. Quer dizer que eu vou interpretar que o pai chegou e estava cansado. Agora, se eu não coloco a vírgula, olha que perigo, e falo o pai cansado chegou. Então, esse pai aí deve ser o Jaiminho. Lembra do Jaiminho, o carteiro do Chaves? Não sei se vocês se lembram, mas no Chaves tem um carteiro Jaiminho que ele brincava assim, é para evitar a fadiga, né? Fadiga é cansaço. Então, ele era o carteiro, o papel dele era de entregar as cartas, e ao invés de ele fazer o serviço dele, ele sempre se sentava, acomodava e pedia alguém para entregar as cartas. E dizia que é para evitar a fadiga. Então, esse Jaiminho estava sempre com aspecto de cansado. Então, aí tudo bem, então eu não colocaria a vírgula. Então, tá vendo como que as vírgulas fazem diferença? Se eu falo pai, vírgula, cansado, vírgula, chegou. Ou cansado, vírgula, o pai chegou. Eu vou interpretar que esse pai chegou e no momento em que ele chegou, ele estava cansado. Então, esse cansado é um predicativo, é uma característica provisória daquele sujeito. Agora, se eu não ponho pontuação e falo o pai cansado chegou, quer dizer que esse pai é sempre cansado. Então, aí tudo bem, eu posso não colocar vírgula, porque aí não seria predicativo mais. Seria adjunto nominal, característica inerente, permanente daquele ser. Tem essa diferençazinha aí, tá? Então, se eu não ponho vírgula, o pai cansado chegou, é como se eu fosse, o pai de santo chegou, é como se fosse, enfim, como se fosse uma expressão que faz parte da palavrinha pai, algo inerente, algo permanente ali, tá bom? Então, a importância da pontuação. Bom, ou algumas expressões, pessoal, elas sempre, a boa notícia é que elas sempre terão marca de pontuação. As principais aqui pra gente, opa, deixa eu me corrigir aqui a minha marcação, as principais são essas quatro, ó, isto é, ou seja, quer dizer e por exemplo. Essa aula de pontuação ela vai ser muito útil para a sua prova discursiva. Vamos supor que na sua redação você escreva lá: a Prefeitura de Belo Horizonte deveria, por exemplo, investir mais em educação. Então você vai colocar: a Prefeitura de Belo Horizonte deveria, vírgula, por exemplo, vírgula, investir mais em educação. Então, essas quatro expressões vale a pena você memorizar, que elas sempre, quando aparecem no meio da frase, ficam entre vírgulas, porque isso pode ser útil na prova discursiva. Por exemplo, isto é, quer dizer e ou seja. Por exemplo, isto é,
quer dizer e ou seja, sempre entre vírgulas. Então, ele estudou para o concurso do DEPEN, vírgula, ou seja, vírgula, Departamento Penitenciário Nacional. Então, esse ou seja também entre vírgulas. Então, ou seja, isto é, quer dizer e, por exemplo, são expressões que ficam sempre entre vírgulas, quando estão, claro, no meio da frase, né, pessoal? Belezinha? Bom, aí, ó, tem o nosso exemplo. O Enem, ou seja, Exame Nacional do Ensino Médio, está com inscrições abertas para a prova de 2015. Então, observem que essa expressão aqui, ó, ou seja, ela me exigiu o uso dessas duas vírgulas. Lá na frente apareceu uma outra vírgula, que está certinha também, mas é um outro motivo, né? Então a expressão ou seja fica entre vírgulas e o termo explicativo, porque eu poderia falar, o Enem está com inscrições abertas para a prova de 2015. Mas aí eu quis explicar o que significa a sigla Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Então, essa segunda vírgula aqui, ela tem um duplo papel. Ela está aqui por causa dessa outra vírgula do ou seja, e ela também está aqui por causa da vírgula lá da frente do termo explicativo. Eu não vou colocar duas vírgulas, né, gente? Seguidinhas, não vou fazer isso. Mas essa segunda vírgula tem esse duplo papel, então. Ela acompanha a primeira vírgula por causa da expressão ou seja, e ela acompanha aquela terceira vírgula lá adiante por causa do termo explicativo, tá? Quando mais que usamos a vírgula? Tem mais situação ainda. Nós também vamos usar a vírgula para expressões adverbiais deslocadas. Pessoal, também deslocadas. Pelo mesmo motivo que nós já falamos, termos deslocados, geralmente o motivo é a intenção de chamar a atenção, de destacar, de enfatizar, tá? Olha lá o nosso exemplo. Durante as férias, descansei bastante. Durante as férias é uma circunstância de tempo. Quando foi que eu descansei bastante? Durante as férias. Então, termos circunstanciais são de natureza adverbial, né? Então, está deslocado. O natural nessa frase seria como está lá embaixo, ó, o último que eu pus atenção. Descansei bastante durante as férias. Observe que eu não usei vírgula, porque agora está na ordem direta. Vamos tirar esse tracinho aqui para não ficar tão embolado. Põe lá, por gentileza, nessa última, ordem direta. Se está na ordem direta, que é a ordem tradicional, não precisa da vírgula, somente quando está deslocado. Então, nós vimos que termos deslocados, alguns deles, predicativo, os adverbiais, eles recebem a vírgula, então. Se eu jogo para o início da frase, eu ponho uma vírgula depois dele, e se eu jogo para o meio da frase, ele vai aparecer, então, entre vírgulas. Descansei durante as férias, bastante. Pelo amor de Deus, não vai endoidar e achar que só porque ele está entre vírgulas, ele é um termo explicativo, né? Termo explicativo fica entre vírgulas, mas nem tudo que está entre vírgulas é explicativo. Durante as férias aqui, é uma natureza adverbial pela circunstância de tempo que a expressão transmite. O que mais que vai ficar, então, como pontuação? Quando nós tivermos a elipse, nós já vimos que elipse é a figura da omissão. Então, quando nós tivermos a elipse, ou seja, a omissão de algum termo, então a gente marca essa pontuação, já havia comentado também. Ó, uns dizem que ele é educado, outros que é chato. Gente, essa segunda vírgula lá na frente, quando eu falo uns dizem que ele é educado, era como se fosse outros dizem que é chato. Coloquem o dizem aí para você perceber que esse segundo verbo, para evitar repetição, para que eu vou falar? Uns dizem que ele é educado, outros dizem que ele é chato. Não precisa de eu repetir essa palavrinha, não é? Eu posso colocá-la de maneira elíptica, mas aí eu marco essa omissão, eu marco essa elipse, então, através da vírgula. Então, esta vírgulazinha aqui é para mostrar que teve um termo elíptico aqui. Uns dizem que ele é educado, outros que é chato. Tá vendo? Tem que fazer a pausa lá. Outros que é chato. Então, essa vírgula é por causa da elipse. Já a vírgula lá de trás é por causa da enumeração. Eu estou enumerando as informações, dizendo que uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa. Então, essa primeira vírgula para enumeração, aquela primeira situação que trabalhamos, e essa segunda vírgula para a omissão de um termo, tá? Então, vamos fazer tem mais situação, mas vamos rapidinho aqui fazer um flashback para a gente não esquecer. Termos enumerativos precisam de vírgula. Vocativos precisam de vírgula. Não é ficar decorando isso aí, pessoal. É entender que a prova é objetiva, as alternativas estão lá, é só na hora que eu olhar lá recordar direitinho. Termos explicativos e termos deslocados, como acontece com os predicativos, com os termos de natureza adverbial. Também aquelas expressões isto é, ou seja, quer dizer e por exemplo. Termos agora, então, elípticos. E para fechar, nós vamos ter a vírgula também com elementos paralelos em um provérbio. E também nós vamos usar a vírgula nas orações coordenadas. Olha lá o provérbio. Provérbio é aquela frase popular. Mocidade ociosa,
velhice vergonhosa. Então está entre aspas, justamente porque é uma frase de provérbio, né, proverbial, e aí percebam que é como se fosse uma espécie de enumeração mesmo. Então, mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Então, nós temos essa vírgula aí para marcar essa enumeração, essa frase do provérbio. E finalizando, pessoal, também nas orações coordenadas. Você estudou muito, logo fará boa prova. Vamos relembrar? Você estudou muito é a primeira oração, é a oração coordenada assindética, porque não tem síndeto, não tem conjunção. Logo fará uma boa prova. Esse logo aqui, sinônimo de portanto, eu estou concluindo, eu estou deduzindo isso daí. Então, oração coordenada sindética conclusiva. E elas estão separadas, então, por vírgula. Então, lembra dessa dica final, ficou por último, mas nem por isso menos importante. Orações coordenadas são separadas por vírgula. Com exceção, é claro, da palavrinha e, que desde criança a gente aprende, né? Que não tem vírgula. Então, ele estudou e fez vários exercícios, então eu não coloco a vírgula, é tradicional no E, a gente aprende desde pequenininho. Apesar de que existe sim situação com o E em que a vírgula aparece, tá? É uma situação mais rara, que a FUMARC geralmente não se apega a isso. Então, a regra geral é, orações coordenadas separam-se por vírgula, exceto com a conjunção E. Mas a própria conjunção E pode ter vírgula? Pode. Então, põe aí, ó, atenção. Pode aparecer vírgula antes da conjunção E, se o sujeito das orações for diferente. Pode e deve aparecer vírgula com a conjunção E, antes da conjunção E, quando os sujeitos das orações forem diferentes. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo porque eu aprendi com uma professora minha que eu tive no meu ensino médio, eu fui aluna dela por 3 anos, na primeira, na segunda e na terceira séries do médio, né, no primeiro, segundo e terceiros anos do médio, eu devo o fato de ter feito letras a ela. O nome dela é Rosane Bastos. Tudo que eu sei de português eu aprendi com ela. Eu brinco que foi minha musa inspiradora para fazer letras e para ser professora de português. E esse exemplo foi ela que deu em sala de aula e eu achei bem interessante. O exemplo era assim, ó. O garoto comia o sanduíche e o cachorro ficava espiando. Presta atenção. O sujeito da primeira oração é o garoto. Quem que comia o sanduíche? O garoto. O sujeito da segunda oração era o cachorro. Quem que ficava espiando? O cachorro. Se eu não colocasse vírgula, porque a conjunção aqui foi a palavra e, que tradicionalmente dispensa vírgula, o verbo comer é um VTD, verbo transitivo direto. Quem come, come algo. E eu posso comer um doce, eu posso comer um bolo, eu posso comer um doce e um pastel, eu posso comer mais de uma coisa. Então, se eu falo, o garoto comia o sanduíche e o cachorro ficava espiando, se eu vou no embalo, parece que o garoto estava comendo o sanduíche e comendo o cachorro. Não deu certo esse negócio não, né? Não ficou legal isso daí. Então, para evitar uma ambiguidade ou uma cacofonia, fonia de som, que é quando alguma coisa não soou legal, então a gente põe essa vírgula aí. O garoto comia o sanduíche e o cachorro ficava espiando. Percebam que quando eu coloco a vírgula, eu faço a pausa e aí não tem perigo algum nessa frase, né? O garoto comia o sanduíche e o cachorro ficava espiando. Então, põe essa observação, tá? Separam-se as orações coordenadas por vírgula, exceto com a conjunção E, mas a conjunção E pode e deve receber uma vírgula antes dela, se os sujeitos das orações forem diferentes. Se forem diferentes. Se for o mesmo, não. Então, por exemplo, o garoto comia o sanduíche e estudava matemática. Faz de conta que ele fazia isso ao mesmo tempo. Então, quem que comia o sanduíche? O garoto. Quem que estudava matemática? O garoto. Então, aqui eu não preciso da vírgula. O garoto comia o sanduíche e estudava matemática sem vírgula alguma, porque o sujeito é o mesmo, tá bom? Então, separam-se as orações coordenadas por vírgula, exceto com a conjunção E, mas se o sujeito das orações coordenadas for diferente, nós vamos usar a vírgula antes da conjunção E. Tranquilo? Agora vamos voltar para a nossa telinha, pessoal, que nós vamos falar de situações agora contrárias. Estávamos trabalhando com as situações em que devemos usar a vírgula. Vamos ver agora, então, situações em que não devemos usar a vírgula. Regrinha básica, gente, de proibição de uso da vírgula. Entre o sujeito e o predicado, tá? Entre o sujeito e o verbo, independentemente do tamanho do sujeito. Eu já trabalhei muito essa frase com vocês, mas vou reforçar. Tamanho não é documento. Quando a gente alonga o sujeito, a tendência do aluno é achar que tem que pôr vírgula. Então, lembrem-se, é fato que se eu vejo uma frase com vírgula, eu faço uma pausa na leitura. Mas eu não posso achar que eu vou colocar vírgula toda vez que eu quiser dar pausa, porque aí cada um ia colocar vírgula como quisesse, não é? Cada um tem necessidade de pausa em algum momento. Eu, como vocês já puderam perceber, falo igual uma maritaca, igual uma radiola estragada e não preciso de pausa. Tem gente
que faz pausa o tempo inteiro na fala. Então aí o meu texto não teria vírgula e o texto da outra pessoa teria um monte de vírgula. Não é assim que funciona. Eu não coloco a vírgula quando eu quero dar pausa. Agora, é fato que a vírgula aparecendo, eu faço uma pausa na leitura. Então, entre o sujeito e o predicado, entre o sujeito e o verbo, independentemente desse sujeito ser enorme, eu não posso colocar a vírgula, tá bom? Olha lá o nosso exemplo. Os alunos do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de BH são muito dedicados. Viram que o sujeito se alongou? Quem que são muito dedicados? Os alunos do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de BH. Essa expressão enorme é o meu sujeito. Então, a tendência do aluno é ter uma vontade de vir aqui e colocar uma vírgula. Não pode, né? Essa expressão inteira é o sujeito, não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo, independentemente do tamanho do sujeito. Gente, eu estou dizendo entre o sujeito e o verbo. Obviamente, se eu intercalasse alguma coisa aqui, aí se essa coisa pedisse a vírgula, eu colocaria. Por exemplo, os alunos do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de BH, vírgula. Durante 3 meses, vírgula, foram muito dedicados. Então, eu coloquei as vírgulas agora por causa do durante 3 meses, que seria um adjunto adverbial de tempo, né? Então, eu marcaria esse adjunto adverbial com as vírgulas. Então, cuidado. Entre o sujeito e o verbo, eu não coloco vírgula, mas obviamente que se eu intercalar algo entre o sujeito e o verbo, a vírgula vai aparecer por causa do termo intercalado, tá? Na sequência, entre o verbo e o objeto, seja direto, seja indireto, sejam os dois. Olha lá o nosso exemplo. Nesse contexto, o verbo pedir é um VTDI, é um verbo bitransitivo. Quem pede, pede algo a alguém. A mãe pediu o quê? Que seu filho trocasse de lugar, isso aqui é o OD. E pediu isso a quem? A professora, isso aqui é o OI. Lembra que tem a crasezinha lá, né? Porque é como se fosse o professor. E observem, gente, até não tinha comentado isso, é bom que eu aproveito para falar agora. O VTDI, ele tem que ter um OD e um OI. Mas a gente já sabe que a ordem pode inverter, ó. Não tem problema colocar o OI primeiro, não faz diferença aqui. E não vai ter vírgula. Entre o verbo e seu objeto, ou o verbo e seus objetos, não se usa vírgula, beleza? Também não se usa vírgula entre o nome e o CN, o complemento nominal. Carlos disse que tem muito medo de que as coisas piorem. Quem tem medo de algo, tem medo de alguém. Então, Carlos disse que tem muito medo de quê? De quem? De que as coisas piorem. Então, esse pedacinho aqui de que as coisas piorem é o nosso CN, é o nosso complemento nominal. Estou indo rapidinho porque é de conteúdo que a gente já trabalhou, tá? Então, são termos que um vai completando o outro, ó. O complemento nominal completa o nome, então, uma relação direta entre eles, não pode ser interrompida. Os objetos, seja OD, seja OI, eles completam o verbo, então a relação não pode ser interrompida. O predicado dá uma informação sobre o sujeito, então a relação não pode ser interrompida por pontuação. E agora, também na oração adverbial consecutiva, a gente falou tanto da relação de causa e consequência, há uma tendência na modernidade, e essa tendência vai pegar mal, não pode separar por pontuação. Causa e consequência não é uma coisa puxando a outra, ó. O vento soprou tão forte que arrancou mais de uma árvore. Quer dizer, a consequência de o vento ter soprado tão forte foi que ele arrancou mais de uma árvore. Então, eu não posso vir aqui, ó, e colocar essa vírgula. O vento soprou tão forte que arrancou mais de uma árvore. Parece que a tendência é essa, não pode colocar. Causa e consequência são relações que uma puxa automaticamente a outra, não pode aparecer a vírgula. Então, lembrem-se, nome e complemento nominal, verbo e objetos, que são complementos do verbo, sujeito e predicado, que é informação sobre o sujeito, e no predicado geralmente a gente começa pelo verbo. E causa e consequência são relações que uma está muito ligada à outra, não posso quebrar essa ligação aí através de uma pontuação, ok? Tranquilinho? Bom, gente, no seu material existem outras regrinhas de outras pontuações que basta você dar uma lidinha, é autoexplicativo, não tem mistério, que é o caso do ponto e vírgula, é o caso dos 2 pontos. Os 2 pontos, então, ainda mais fácil, né? Lembra que eu comentei muito da única oração que pode ter 2 pontos? Lembra? A positiva? Bateu o olho numa oração que tem 2 pontos, não perde seu tempo. Ela é a positiva. Olha lá o exemplo. Só quero uma coisa desta vida, 2 pontos. Ser feliz. Então, só de ter 2 pontos ali, a outra oração só pode ser a positiva, né? No caso ali, reduzida de infinitivo. Tranquilo. Agora, o ponto e vírgula, vamos voltar lá acima no ponto e vírgula. Muitas pessoas não sabem usar. É uma pontuação realmente pouquíssimo usada e ela é principalmente, então essa vale a pena a gente reforçar. Então, o ponto e vírgula é sobretudo, pessoal, quando a gente tem conjunção deslocada, termo deslocado, fora do lugar. Nós já vimos que a posição tradicional de uma conjunção é iniciar a oração, é aparecer antes do verbo, né? Olha a nossa frase lá.
Já tentei várias vezes convencê-lo a não beber. Minhas tentativas, porém, foram em vão. Naturalmente, a frase seria: já tentei várias vezes convencê-lo a não beber. Porém, minhas tentativas foram em vão. Tá vendo? O normal seria começar com um porém. Como eu não comecei com um porém, eu desloquei. O que acontece com a conjunção deslocada? Eu coloco o ponto e vírgula para separar as orações e coloco a conjunção deslocada entre vírgulas. Então, escreve bem grande, que isso aí vale a pena destacar. Se a conjunção estiver deslocada, ela fica entre vírgulas, porque eu quero enfatizar, e as orações que deveriam se separar por vírgula, por serem coordenadas, se separam com ponto e vírgula. Então, orações coordenadas separam-se por vírgula. Mas se ela tiver uma conjunção deslocada, a conjunção deslocada fica entre vírgulas e a separação das orações será feita por ponto e vírgula, tá bom? Então, ali o enunciado. Já tentei várias vezes convencê-lo a não beber. Porém, minhas tentativas foram em vão. Então, teria só uma vírgula antes do porém. Mas se eu desloquei, já tentei várias vezes convencê-lo a parar de beber. Minhas tentativas, porém, foram em vão. Então, a conjunção deslocada ficou entre vírgulas. É fácil notar que ela está deslocada porque ela não começou a oração. E eu separei as orações por ponto e vírgula. Ok, pessoal? Aí na tela você vai perceber que tem mais situação lá dos dois pontos, né? Mas não precisa, depois vocês dão uma lidinha. E fechando o nosso encontro, fechando a nossa aula, as aspas que têm aparecido cada vez mais. Existem outras situações de uso das aspas. Aqui eu destaquei as duas mais importantes. Não importantes, mas as duas mais frequentes nas provas, tá? Citação textual, então, sempre que eu vou citar algo que não é meu, então, para eu mostrar que aquilo não é meu, eu coloco as aspas, né? Então, em citações e também em estrangeirismos, palavras estrangeiras, igual o seu exemplo lá do iceberg. Então, você colocou. Então, na sua redação, na sua prova discursiva, citou alguém, coloque as aspas, se você for usar em forma de citação direta, né? Porque eu posso citar indiretamente. De acordo com fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Beleza. Mas se eu for citar de forma direta, eu coloco as aspas. E se aparecer um termo estrangeiro por algum motivo no seu texto, marque esse estrangeirismo também com as aspas. Ok, pessoal? Então, aqui a gente finaliza lá o último tópico do edital de pontuação. Aí, na próxima aula, eu vou voltar para o primeiro de gramática. Qual era? Dá uma olhadinha lá, mate a curiosidade e me encontre na próxima aula. Aguardo vocês!